Tá chegando? Está no ar seu programa matinal com Emuná. Sinto o clima celestial. Bom dia, bom dia, bom dia com Emuná. Bom dia, bom dia. Sinto o clima celestial. Bom dia. Muito bom dia para vocês, chegando aqui no canal Otto Borges, mais uma vez nessa Semana Santa especial, temos aqui no programa Emuná. Você chegou aqui, recomendado pelo YouTube, está assistindo esse vídeo, está gostando do nosso trabalho, então faz tudo o que está aparecendo aí na tela e una-se a nós nessa tripulação maravilhosa, onde eu, Otto Borges, o vosso capitão, vou levá-los sempre a águas tranquilas com a mensagem de paz e esperança de Cristo Jesus e, quem sabe, com muita alegria e sorriso. Vem comigo, vem contigo. Hoje é um dia especial. É, exatamente, mais especial, que nos leva à preparação do ponto quase final da história do nosso Senhor. Esta é a quinta-feira. Conforme a cronologia dos últimos eventos da história de Jesus, aqui nós chegamos num ponto importante. É o dia de preparar a ceia. Os judeus tinham que fazer a festa dos pães ázimos. Sim, uma lembrança da libertação que eles tiveram de modo portentoso, cheio de glória, igual os irmãos, adora papai. Eles gostam muito dessa glória, de tudo isso, coisa assim fenomenal que brilha os olhos, né? As pessoas gostam disso, mas não se iluda, a vida tem raros momentos portentosos, raros momentos de encher os olhos. A vida, a maior parte do tempo, é simples. Por isso, Deus sempre escolheu símbolos simples, momentos que fazem parte do cotidiano e, quem sabe, das coisas mais comuns das pessoas, exatamente para que elas entendam as grandes lições que Ele quer proporcionar para aqueles que o seguem. Exatamente. A ceia tinha um propósito de preparar as pessoas porque eles tinham que sair. Era o Pêssar. Exatamente. Essa história é muito bem descrita quando nós lemos em Êxodo, no capítulo 12. Lá a orientação é clara de que eles deveriam separar um cordeiro especial e esse cordeiro deveria não ser cozido, não deveria ser feito de outra forma senão assado inteiramente e que todos que estivessem dentro da casa deveriam alimentar-se desse animal. Mas caso a família fosse pequena para que não conseguisse se alimentar do animal, deveriam reunir outras pessoas e eles fariam a conta para ver se todos ali reunidos poderiam desfrutar desse momento. Era um momento de união, de família reunida, para que as pessoas pudessem então receber a bênção de Deus. Naquele mesmo dia, eles tinham que passar o sangue no umbral das portas, o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado. Tinham que separar à mesa ervas amargas. E você pode saber que existem vários tipos de ervas amargas, mas eu vou falar de algumas folhas aqui que são também ervas amargas. Entre elas, o almeirão, gosta de almeirão? Chicória. O alface também é considerado uma erva amarga. Possivelmente, algum desses alimentos estiveram à mesa. Exatamente, porque essas folhas são comuns em vários lugares do mundo.
ao colocar ali, também tinham que ter a água, o pão e o vinho. Estarem prontos para desfrutar em família a lembrança de que Deus os havia libertado. Dessa vez, Jesus estava desejoso de que a Páscoa e a reunião com seus discípulos acontecesse. Ele pediu para que um dos discípulos chegasse a alguém especial que separasse um local específico para que eles pudessem ter a ceia. Ao iniciar a ceia, Jesus disse que eu estou tão desejoso de tomar essa ceia com vocês. Exatamente. Era um momento especial, crucial. Naquele momento, daqui em diante a história ficaria complicada. Jesus teria que definir muitas coisas e suas orientações foram do começo ao fim. Eu não vou fazer muitas citações de texto bíblico hoje, mas eu peço a você que faça a leitura da sua Bíblia na sua casa com mais detalhes. Eu vou me apegar ao capítulo 13 de São João. E com isso, eu convido a você para que juntos demos uma lida nesse texto. Esse é o evento em que tudo está preparado. Os discípulos já estão reunidos. E Jesus, então, ao ver as circunstâncias, ele sabe que chegou o momento de que ensinar uma lição superior a todos eles. E no versículo 13, no capítulo 13 de João, nós lemos o seguinte: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Essa cena que você está vendo, em que Jesus toma partido de levantar-se da mesa, ele é um anfitrião, digamos assim. E nesses tempos haviam pessoas especiais que trabalhavam exatamente para lavar os pés das pessoas, porque a disposição dos bancos e cadeiras era como se estivesse deitado em um divã. Digamos assim, todos eles deitadinhos, um do lado do outro, meio de lado, colocando o ombro assim, como se fosse o aparador para poder comer, porque à frente deles estava uma mesa que tinha os utensílios. Não é a mesa como nós temos hoje, ou como você vê naquela imagem da Santa Ceia, que está todo mundo juntinho, enfileirado. Não é. No Oriente Médio, as pessoas tinham mesas e divãs baixos, onde eles ficavam com o ombro. Então, naturalmente, alguém teria que ficar com o pé no rosto, praticamente. O lugar mais disputado nessas festas era o lugar ao lado do anfitrião, ou à sua direita ou à sua esquerda. Imagine bem quem ficou à direita e à esquerda de Jesus. Um que ficou com certeza à direita de Jesus foi João, porque a Bíblia assim menciona, e o outro seria o próprio Judas. Mas observe as circunstâncias em que tudo isso está acontecendo. Jesus, o anfitrião, percebendo que nenhum dos discípulos estava disposto a ocupar a posição de servo, aquele que lava os pés de todo mundo, para que todo mundo se sinta bem e possa sentar-se ou acomodar-se ali no local da ceia, ele mesmo levanta-se, deita água em uma bacia e lava os pés dos discípulos. Tá, tudo bem, você pode até não crer que Jesus seja o Senhor, que ele não seja divino, mas você há de convir comigo que as atitudes de Jesus são atitudes de um tamanho cuidado e atenção para alguém que faz com que nós cheguemos à reflexão de ter uma atitude parecida e semelhante, porque ele se mostra verdadeiramente
humano. Sabe que a palavra humus é a palavra terra. Em hebraico também temos esse termo, mas esse é o em grego, humus. Em hebraico seria Adama, né? Terra. Mas observe, humus, essa palavra tem um sentido de ser algo que veio da terra, e a palavra humanidade é que veio do barro. Entendeu? Talvez você também não acredite em Deus. Fale, eu não acredito que Deus criou o homem do barro. Tudo bem, você pode até não acreditar. Eu acredito, não é? Porque essa mensagem propõe a ideia de que nós temos um princípio simples. Exatamente, simples. Não temos que nos vangloriar de quem somos. Não temos que achar que somos maiores que os demais, exatamente porque todos nós, como diz as Escrituras, somos pó, e ao pó voltaremos. Ou seja, somos humus, somos barro, somos humildes. Essa posição de ser humilde, de se colocar em uma circunstância onde começa a ter empatia, entender o outro, isso é valorizado e colocado numa posição altíssima, exatamente por conta da pessoa de Jesus. Embora outros mestres estudiosos já tenham falado sobre esse assunto, Jesus exemplifica e vive aquilo que fala, não só teoriza, como poderia fazer Confúcio ou Lao Tse, não só também teoriza, como Buda poderia fazê-lo, mas ele põe em prática e ação exatamente as suas palavras. Por isso, Jesus é ainda e sempre será um mestre da sensibilidade. Jesus se coloca na posição de servo, limpa os pés dos discípulos. Era uma obra complicada. Ele limpa os pés dos discípulos. Ele enxuga com a toalha. E ele não nega esse favor a ninguém. Ninguém. Nessa mesa estava Judas. Judas Iscariotes estava nessa mesa. E ele também recebeu esse tratamento de Jesus. Jesus tentou demonstrar toda a sensibilidade, amor e bondade para quem já tinha no coração o desejo de traí-lo. Não é que Jesus queria dissuadir Judas para deixar de fazer isso. Mas Jesus queria demonstrar que não é por falta de graça, boa vontade divina e nem amor que alguém vai se perder. Entende? Ao longo da vida, não é por falta desses itens que são maravilhosos e definem claramente quem é Deus que alguém vai se perder. Mas é por decisão nossa. Deus já fez de tudo por nós. Mas as pessoas tendem a ser exatamente o oposto do que ele propõe. Essa semana, aliás, ontem, tivemos uma triste história de um homem violento que fez maldade com 4 crianças. Sabe, o cristianismo ensina que devemos dar o perdão às pessoas, mas também ensina de que as consequências têm que vir sobre a pessoa. E as consequências hoje em dia são mínimas. Quem dera as consequências fossem como no passado. Uma pessoa que tira a vida de alguém também deveria pagar com a própria vida exatamente porque cometeu um grave erro contra alguém. Isso é princípio das Escrituras, você consegue ver isso lá nos textos iniciais, que Deus é o dono da vida, e logo em seguida você vê em Gênesis capítulo 9, uma orientação que é dada a Noé, que aquele que ferir também vai receber a consequência. Ou seja, Deus pode perdoar e perdoa os nossos pecados, mas não nos livra da consequência. Tanto é verdade que a consequência recai sobre Jesus dos nossos atos. Exatamente.
Nenhum de nós está livre das consequências do salário do pecado, que é a morte. Recai sobre Jesus. Quando você assume o cristianismo, você entende que Jesus perdoou os meus pecados, mas ele vai receber a pena capital e recebeu pelos meus pecados. Não tem isenção de consequência. A consequência virá sobre Jesus. E tem outras consequências que não sairão de nós. Nós não vamos deixar de, caso cometendo um crime, ser isentados da culpa. Os 2 jovens e ladrões que estavam ao lado de Jesus, um deles aceitou a Cristo, mas Jesus não falou para ele: desça da cruz que agora você pode seguir vida nova. Não. Esse que pode ser considerado Dimas, né? Tem uma tradição que diz que o nome desse moço que está ao lado de Jesus na cruz se chama Dimas. Não existe isso, confirmação nenhuma, mas vou usar assim como se fosse. Não desceu da cruz. Ele morreu também com Jesus naquele dia. A consequência não foi isentada. Embora Deus havia perdoado, ainda assim a consequência dos atos passados de Dimas cobraram a vida dele. Judas recebeu toda a graça, todo o amor, toda a disposição de Jesus para ser salvo. Mas ele não quis. Ele tomou a decisão errada. Nesse dia, Judas saiu dali disposto a trair Jesus. Jesus vai fazer um longo discurso a respeito de todas as coisas que vão acontecer. Mas é nesse dia, quando a ceia termina, quando Jesus ensina a respeito do cálice da nova aliança, a nova aliança que é firmada com eles, não com o sangue dos animais agora, com o verdadeiro objeto da salvação, que é Jesus. Os discípulos não entendem dos conselhos de Jesus para que mantivessem sua fé firme, porque o que viria pela frente seria ruim. Nessa mesma noite, Jesus é aprisionado e é identificado por um beijo que Judas lhe dá na face. Judas utiliza exatamente do carinho que o seu mestre passou para ele para fazer algo que é hediondo. Eu fico pensando aqui com você. Penso aqui com todo carinho. Esse momento, que poderia ser um momento de alegria e de libertação, foi um momento onde Jesus não deixou de ser sensível àqueles que estavam ao redor dele. E você pode ler as Escrituras exatamente nesses capítulos finais e vai perceber que Jesus, mesmo com todo o esforço que ele fez para demonstrar amor até o último segundo, muitas pessoas ficaram pelo caminho. Judas foi uma dessas. Porque como nós vimos ontem, ele deu aquilo que ele tinha para oferecer, que era sua cobiça, ganância. Jesus também deu o que tinha: amor, aceitação, benevolência, proximidade. Ele tentou auxiliar as pessoas. Tentou fazer com que a mudança ocorresse no coração. Mas a liberdade de Judas impediu que todo o avanço divino, que é irresistível, eu sei, mas o ser humano é também parte desse processo. E ele pode negar-se a perseverança, negar-se a aceitação de seguir o caminho da paz. Hoje vamos refletir sobre isso. O texto bíblico que eu li agora, ele tem uma das coisas mais bonitas. A seguinte coisa que ele deixa aos discípulos é o seguinte, versículo 14. Ora, vamos ler o versículo 13 também, que diz: vós me chamais de mestre e Senhor,
E dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. O que Jesus estava dizendo é que, a partir de agora, todo aquele que o quisesse seguir seria discípulo dele, sendo servo um do outro. E esse mesmo texto termina com uma seguinte informação que eu acho uma das mais maravilhosas. Ele disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos. É o versículo 35. Se tiverdes amor uns com os outros. O discípulo de Jesus não acusa, não condena, não destrói, não faz nada disso. Segue o exemplo do mestre, se torna servo, porque o Senhor se fez servo por nós. Hoje, convido você mais uma vez para refletir nas suas ações. Não ande cheio de si. Seja humilde, seja humo, saiba que você é pó. Permita-se aprender, permita-se a ser guiado pelo Senhor. Deixe que alguém seja Senhor na sua vida. E sabe, eu fico maravilhado que Jesus seja o meu Senhor, porque Ele é humilde e manso e sabe o caminho de volta para casa. Vem comigo, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque tudo isso aconteceu. É uma história que é cheia de drama, dificuldades, mas também tem um amor profundo por cada um de nós. Abençoe nesta manhã cada um dos nossos queridos. Dê a eles a sua paz, de forma que possam reconhecer que o seu bom pensamento, suas atitudes de salvação para conosco estão disponíveis a todos nós. Senhor, não permita que sejamos como Judas, enriquecidos de nós mesmos, mas que nos deixemos esvaziar, para que Jesus atue como professor e nos preencha da sua graça, em nome de Jesus.